CBN Recife. Apresentação, Mário Neto. Às 9h10, nós voltamos com os destaques desta terça-feira, que serão analisados pelos convidados de hoje. Francisco Cunha, consultor, sócio fundador da TGI Consultoria, especialista em mobilidade urbana. Também Écio Costa, que é economista e professor da Universidade Federal de Pernambuco. Estamos ao vivo na frequência em 105,7 FM no dial do seu rádio e também no canal da CBN Recife no YouTube. Francisco Cunha, bom dia. Bom dia, Mário Neto, bom dia, ouvinte, bom dia, Écio, bom dia, Samuel. Écio Costa, mais uma vez, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Mário, bom dia, Chico, bom dia aos ouvintes, bom dia a todos. Vamos começar com a atividade turística de Pernambuco, que está dando sinais de recuperação após a ampliação em 20% da movimentação de passageiros no Aeroporto Internacional do Recife, liderando o ranking de embarques e desembarques na região Nordeste, inclusive passando, com quase o dobro, um número bem superior ao os números da Bahia, que é um estado bem maior, Francisco Cunha. Mário, uma boa notícia, indiscutivelmente, é agora que vem embutida com a preocupação. Nós não acabamos a situação de emergência sanitária. Portanto, estamos vivenciando uma disputa entre o vírus e a vacina. A gente só vai conseguir estar em situação de, entre aspas, tranquilidade quando houver cobertura vacinal. Isso aí é claríssimo. A gente está vendo ontem nós vimos o início, se eu não me engano, foi ontem, o início do torneio de Wimbledon. Inclusive com a salva de palmas durante bons minutos para os cientistas responsáveis pela vacina de Oxford. Foram ovacionados, né? Ovacionados longamente, né? E também vimos o início da reinício das atividades da Broadway, inclusive com a notícia agora no jornal da CBN. Mas eu digo que a preocupação ela vem junto com a comemoração da boa notícia, porque não podemos facilitar, Mário. Caso contrário, a gente fica sujeito a uma terceira onda que é considerada pelos cientistas como provável se a vacinação não fizer, se a vacina não conseguir fazer a cobertura da população, vacinal da população antes. Por isso, boa notícia junto com precaução redobrada e mantida. Eu estava observando, a gente tem, me parece, aqui em Pernambuco, o Recife, cerca de 30% da população vacinada com a primeira dose, mas a segunda dose ainda está muito aquém, né? 11%, 12% ainda está patinando ali. Écio, como analisar essa informação? Bem, eu concordo, a vacinação ela é fundamental, eu sempre defendo isso, que a gente tem que agilizar, inclusive acelerar os grupos que têm acesso à vacinação, para que isso possa ter um ritmo ainda mais forte, mas ao mesmo tempo a economia ela precisa também sobreviver, tá? E esse setor de turismo, bares, restaurantes, você tem o setor que mais sofreu as consequências da pandemia. E ele agora vem tentando se reerguer. Para você ter uma ideia, hoje pela manhã mesmo eu estava conversando com um representante de restaurante, né, que está com sérias dificuldades financeiras, e isso se repete, se replica com diversos representantes do setor aqui no estado. Então você tem uma retomada do turismo, mesmo que com o risco de novas ondas. Talvez essas novas ondas não venham na mesma intensidade, porque o ritmo de vacinação, na realidade, a abrangência da vacinação vai aumentando, mas é um momento que não dá mais para a gente ficar com a economia paralisada, fechada, como a gente teve no passado. O que a gente tem que trabalhar é para que tenha uma vacinação maior. E, ao mesmo tempo, cabe ao Estado dar suporte a esses setores, né? Existem, inclusive, hoje pela manhã também, eu estava vendo um exemplo do Mato Grosso do Sul, né, que trouxe uma série de ajudas e incentivos para apoiar especificamente esse setor de prestação de serviços de turismo, de restaurantes, de bares, que vem passando, como eu disse, por muitas dificuldades por conta da pandemia. Então, eles têm linhas de crédito com taxa zero, tem auxílio para garçons, para ambulantes, para operadores de turismo, IPVA zerado para os agentes de turismo. Então, são
incentivos, ajudas temporárias que precisam ser concedidas para que esse setor, que é tão importante para a nossa economia, possa sair, né, ou pelo menos sair vivo, né, dessa situação difícil que nós estamos passando. É como o Chico fala, vacina, vacina e vacina. E a gente observa que, por exemplo, em outros países, a gente viu o Wimbledon, a abertura, a quadra lotada. A gente vê a Copa da UEFA, que está acontecendo na Europa. Ontem eu assisti ao jogo Espanha e Croácia, o campo com muito torcedor, inclusive aglomerado. Quer dizer, certamente nesses países a vacinação está bem adiantada e se exige, por exemplo, a prova de que a pessoa se vacinou para entrar certamente num estádio como esse. E aqui precisa acontecer isso, né? É vacina, vacina e vacina, é conscientização, é amor próprio, é ato de civismo em relação ao Brasil. Quem ama o Brasil se vacina e se vacina nas 2 doses, porque a gente observa, por exemplo, a diferença é muito grande, 30% aqui no Recife de primeira dose e apenas 11% na segunda dose, quer dizer, tem gente que não está tomando a segunda dose. O deputado federal Tadeu Alencar, do PSB de Pernambuco, tomou a primeira dose e pegou a Covid agora. Quer dizer, não é garantia, só a primeira dose não é garantia, tem que se vacinar nas 2 doses, quem não está tomando a Janssen, né? Janssen a gente sabe que é uma dose só. Mas vamos lá, vamos continuar a nossa análise aqui, que os assuntos são bem interessantes hoje. Os senadores protocolam notícia-crime contra Jair Bolsonaro no STF por suposta prevaricação no caso da Covaxin. E o presidente rebateu, hein? Ele disse o seguinte, ele afirmou que não tem como saber o que acontece nos ministérios. Não foi isso que disse o deputado lá do Democratas, não é isso, Francisco? Ô, Mário, vamos combinar que essa história da Covaxin está muito mal contada. E que essa explicação do presidente é uma explicação furada. Porque, veja bem, claro que o chefe do Poder Executivo não tem como saber todos os detalhes do que está acontecendo nos órgãos da sua administração. Agora, uma vez avisado de que alguma coisa não está sendo bem feita ou está sendo mal feita, ele tem uma obrigação. Aí não é uma questão de desconhecimento, não. É uma obrigação de tomar as providências sob o risco de cometer crime de prevaricação. É isso que está sendo questionado junto ao Supremo. Tudo indica que ele soube e não tomou nenhuma providência. É isso que está sendo, a questão é essa. Vamos ver como é que o Supremo se pronuncia, Mário. Prevaricação, para quem não conhece, é justamente isso. É a pessoa que não tinha conhecimento, soube, foi informada sobre a irregularidade e não tomou nenhuma providência, né? A informação inicial de que ele ia tomar, mas dizem que ele não tomou nenhuma providência, enfim. O deputado Miranda, lá do Democratas, inclusive, talvez tenha uma carta na manga, né? Uma suposta gravação do presidente afirmando essa questão, e aí isso complicaria muito a situação do Jair Bolsonaro. Mas na questão econômica, Écio, envolve dinheiro, né? De alguma forma, isso tudo. Isso, Mário, você tem que ver que o intuito também era trazer o máximo de vacinas possível aqui para o Brasil, certo? Talvez até corrigindo atitudes lá do passado, quando, por exemplo, questões relacionadas à Pfizer foram postergadas. E aí, não sei, eu não estou lá em Brasília para acompanhar. Tem muita questão aí, muito disse-me-disse também, mas vamos ver o que é que o STF vai se posicionar. Como você disse também, se há cartas na manga para comprovar esse disse-me-disse. Eu acho que a gente passa, e aí não é exclusivo do governo Bolsonaro, né, é muitas vezes o problema da má gestão aqui no Brasil, onde você tem atropelos, tem mau planejamento, e termina resultando em quê? Em desperdício de dinheiro público, né, com recursos que são duramente retirados dos trabalhadores e das empresas. Então, o que a gente precisa é de melhorias na nossa administração pública. Então, você não saber o que os ministros estão fazendo não é algo que um bom gestor vai ter... um bom gestor possa dizer, né? O gestor, ele precisa ter conhecimento, claro, não conhecimento pleno, porque é uma estrutura muito grande, mas em linhas gerais, em fatos importantes, é preciso sim ter conhecimento e poder tomar as decisões corretas para o nosso país.
Há quem diga que a estrutura que existe no Brasil é de máfia há décadas, e que está bem arraigada e é difícil de se desestruturar. Bom, mas enfim, vamos em frente, comentando agora sobre o governo do Estado, que foi convocado pela Assembleia Legislativa, na verdade, o secretário de Saúde do Estado, né, o André Longo, e está neste momento, inclusive, prestando contas sobre gastos com a Covid-19, e, paralelo a isso, os deputados que devem suspender o recesso legislativo do início de julho, que começa depois de amanhã, para aprovar a prorrogação do estado de calamidade pública em Pernambuco até setembro. São medidas interessantes, a questão do controle, Chico, ela é importante, né, e também a prorrogação por conta da situação ainda, né? Pois é, Mário, nós já tivemos a oportunidade de conversar aqui, que eu sou oriundo da auditoria do Tesouro Estadual. Então, para mim, essa questão de prestação de contas é uma questão de princípio, não só do ordenamento jurídico, como também de princípio. Eu acho muito positivo essa prestação de contas, essa solicitação de esclarecimento. Tudo isso é muito, muito benéfico para o Estado nosso chamado Estado Democrático de Direito. Prestação de contas e auditoria das contas públicas, isso é fundamental. E a outra notícia, junto dessa, é de que a Assembleia deve avançar no recesso, né, para poder declarar o estado de continuidade do estado de calamidade pública, que eu acho que é necessário. Nós estamos em calamidade pública, isso não só porque as taxas reduziram momentaneamente, isso não quer dizer que a epidemia está controlada. Isso é muito importante, Mário, porque de vez em quando eu vejo alguém diz, não, as taxas estão baixando, estamos voltando ao normal. Não estão voltando ao normal nada. Enquanto não tivermos 70% da população vacinada, a experiência feita na cidade de Serrana mostra isso. Sem, no mínimo, 70% da população vacinada, nós não temos situação de normalidade. Nós estamos no meio de uma calamidade pública de proporções nunca vistas na história da República. É preciso que a gente tenha consciência disso, Mário. Caso contrário, a gente vai ser esbarroado por uma terceira onda de proporções catastróficas. Então, é muito importante que seja mantido o estado de calamidade pública e os cuidados redobrados, Mário. Aham. E, inclusive, esse cuidado de cobrar o que é que está sendo feito, como é que está sendo utilizado esse dinheiro que está chegando, né? Veja, Mário, aquela história, até me permite o trocadilho com o amigo que está presente, pau que bate em Chico também tem que bater em Francisco. Então, da mesma forma... Veja, eu que bato em Nelson, bato em Costa também. Então, da mesma forma que você tem que cobrar a responsabilidade a nível federal, a nível estadual, essa responsabilidade não se exime. Ela precisa ser cobrada também através da prestação de contas, certo? E eu acho que isso é muito importante, não só o estado de Pernambuco, todos os estados precisam prestar contas, porque são os nossos recursos que estão sendo utilizados para combater a pandemia. Não estou dizendo que não deve ser usado, mas tem que ser muito bem usado. Inclusive, com a segunda parte da matéria, da informação que você passou, porque prorrogar, não prorrogar o estado de calamidade, eu concordo, mas por que fazer uma sessão adicional aí para o mês de julho? Mais gastos, não há necessidade para isso. Eles podem muito bem fazer uma sessão remota e aprovar isso de forma rápida, né, até porque não há grandes questionamentos com relação a essa prorrogação. Interessante essa sua colocação. Bom, vamos ao último tópico aqui de hoje. Ministro das Minas e Energia acionou a Rede Nacional para afastar risco de apagão, pediu aos brasileiros que poupem energia, num pronunciamento, e a ANEEL deve aumentar hoje o custo da tarifa extra na conta de luz. Chico, a coisa está apertando na questão energética no Brasil, né? Tá, Mário, como eu não sou especialista no assunto, eu procurei me informar e a coisa é pouco esclarecedora, a coisa fica complicada. Uns dizem que estamos vivendo a pior crise hídrica, já vi isso, dos últimos 90 anos, e outros dizem que não, que é possível fazer, que resolve, ou seja, está uma barafunda na explicação disso aí. Eu, inclusive, vi o ministro ontem na televisão, não me pareceu convincente, não me pareceu esclarecedor o que ele estava dizendo. Se realmente é grave, é preciso ter mais clareza sobre isso, é preciso ter uma campanha específica sobre isso. Quer dizer, afinal de contas, nós corremos o risco de um apagão. E parece que em situação mais dramática ainda do que no período de Fernando Henrique Cardoso. Então, isso precisa de uma atenção
maior do que eu acho que está sendo dado. Essa é a impressão que me dá. Se é tão grave assim, isso deveria estar sendo melhor explicado. Inclusive, eu fiquei chocadíssimo quando eu vi, no meio da semana passada, uma reportagem sobre as cataratas do Iguaçu, a fio d'água, como se diz, aquele fiozinho d'água caindo nas cataratas, aquela coisa monumental, um monumento da natureza, considerada uma das 7 maravilhas naturais do mundo, muito maior em volume d'água do que as cataratas do Niágara, que eu tive a oportunidade de visitar, e achei humilhante que aquilo ali seja uma das maravilhas da natureza, quando nós temos Iguaçu. E felizmente, no domingo passado, eu vi outra reportagem que o volume d'água estava bem maior. Então, afinal de contas, está faltando ou está sobrando água? Isso está muito mal esclarecido, Mário. Nós, como consumidores, precisamos de melhor esclarecimento e maior clareza sobre o que é que está de fato acontecendo para que a gente possa ajudar. Como é que você pode ajudar uma coisa se você não sabe ajudar a resolver uma coisa, você não sabe exatamente o que é que está acontecendo? Inclusive, nesse pronunciamento, anteriormente tinha aquela questão do racionamento, mas tiraram a questão do racionamento porque não é interessante, porque é um desgaste a mais, né? Mas, Écio, racionamento e apagão seriam terríveis se houvessem agora no segundo semestre, né? Então, vamos aguardar para ver o que é que vai acontecer. Parece que vão tentar resolver o problema no bolso da gente, né? Os consumidores que vão pagar caro para tentar segurar as termoelétricas no país. Parece que hoje eu só estou falando sobre isso, né, Mário? Novamente recai sobre o bolso dos consumidores, dos pagadores de impostos, de contribuições que são feitas a mais. Vale lembrar que lá atrás, em 2001, o Brasil passava por um processo de recuperação econômica bastante interessante e que foi posto de lado com o racionamento que nós tivemos que passar, né, isso no governo FHC, o último ano do seu governo em 2001. Inclusive, até politicamente, trouxe consequências, né, para ele. Aqui, nesse momento, nós temos algumas diferenças, né? Nós hoje temos um papel das termoelétricas que é bastante forte, e temos também o papel das energias renováveis, principalmente a energia solar, que hoje tem uma participação na matriz energética aqui do Brasil. Ainda assim, a geração por meio, né, das hidrelétricas tem ainda uma importância substancial na nossa economia. E eu sempre, quando estou comentando sobre esse assunto, lá atrás eu já mencionei diversas vezes, né, que se nós tivéssemos um crescimento a ritmo chinês, estaríamos entrando em racionamento, porque os investimentos no setor não foram feitos, né, nos últimos anos. E isso a gente pode estar agora sofrendo consequências relacionadas a isso. As soluções de curto prazo são difíceis, elas são relacionadas ao uso de fontes que são mais custosas, né, como as termoelétricas, e talvez isso nem ajude a resolver todo o problema. Espero que não seja o caso, né, porque a gente vive um ano de recuperação forte da economia, e a médio prazo a gente precisa realmente estar investindo cada vez mais em energias alternativas, principalmente as fotovoltaicas, né, onde você tem um potencial muito grande aqui na região Nordeste e que precisa ser explorado cada vez mais, tá? Então, assim, a preocupação existe, ela precisa ser monitorada. Eu tenho conversado com alguns representantes do setor e há informações controversas, né, mas também com informações positivas, dizendo, olha, não teremos racionamento. Isso de pessoas que trabalham diretamente no setor. Mas, claro, a gente só acredita, né, quando a estação de chuvas chegar lá para o final do ano, lá para novembro, é que teremos a estação de chuvas nessa região onde há a maior parte da geração aqui no Brasil. Vamos acompanhar, então. Écio Costa, obrigado, até a próxima. Obrigado. Eu queria só finalizar com uma mensagem rápida. Tá? Uma coisa interessante que eu escrevi hoje no meu Instagram. O Pix é o único exemplo de monopólio estatal que deu certo no Brasil. Não trouxe custos para o Estado, não virou cabide de empregos, está na fronteira tecnológica e trouxe enormes benefícios para a população, além de ser bastante inclusivo com um custo irrelevante. Para a gente pensar sobre isso. Ok, valeu.
Chico Cunha, obrigado. Obrigado também, viva o Pix e prevenção, prevenção e prevenção. Só sairemos da epidemia quando 70% no mínimo da população estiver vacinada. Nós só temos 33% com a segunda dose e menos de 12% com a primeira. Ok, esse é o Francisco Cunha, o Écio Costa. Acompanhamos então os nossos debatedores às 9h31.